Bom dia! A nossa primeira escola dominical de 2022. Agradecidos por um ano que tivemos de lutas, batalhas e fomos vitoriosos em Cristo Jesus. Alegres por você que está vindo pela primeira vez estudar a Palavra de Deus e para aqueles que já estudam há tempos conosco. Vamos juntos, nesse primeiro domingo de 2022, estudarmos a Bíblia e quero convidá-lo a abri-la hoje em 2 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 20. Hoje vamos apenas pensar 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 20. Estudaremos nesta manhã, Deus sempre cumpre suas promessas. Deus sempre cumpre suas promessas. Bíblia aberta, vamos ler. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Lida a palavra, vamos buscar a orientação divina para o nosso estudo. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós o adoramos na tua beleza, na tua santidade e nos alegramos porque nos dá a vida e mais um ano para cumprirmos a nossa missão segundo os seus propósitos. Agradecemos, Senhor, por 2021, porque pudemos aprender muito de ti e agora vem falar conosco, Pai, pela tua palavra, que eu seja um canal em tuas mãos e que haja o alimento espiritual que tanto necessitamos. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus sempre cumpre as promessas. Quando nós estamos encerrando um ano e começamos um novo, há um momento de reflexão. Quantas promessas nós fizemos em 2021 ao iniciar o ano? A pergunta é: cumprimos todas elas? E agora, em dezembro de 2021, novamente fizemos as nossas promessas. E vamos pedir a Deus que nos ajude, nos auxilie para cumpri-las. Por quê? A promessa no dicionário, quando estudamos, é o ato ou o efeito de prometer. Também o dicionário coloca para nós, é uma coisa prometida, uma palavra nova até para muitos de nós, prometimento. E também o dicionário traz uma terceira colocação, que é compromisso de executar algo ou realizar. Ao analisarmos as nossas promessas em 2021, podemos ver que muitas nós as cumprimos, e uma parte delas não. No maravilhoso mundo espiritual em Cristo Jesus, nós aprendemos através da palavra de Deus que Deus sempre cumpre suas promessas. Elas jamais falham. Todas as promessas que Deus faz, elas são executadas segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Elas, em um mundo que estamos vivendo, são fundamentais, porque nós não podemos confiar em homens, porque homens são passageiros, homens são temporais. Agora o nosso Deus é eterno. Nós temos um Deus que é onisciente, sabe de tudo, um Deus onipotente, tem poder sobre todas as coisas, e um Deus onipresente. Ele está junto de nós para cumprirmos as suas promessas. E as pessoas ficam às vezes preocupadas, abatidas. Nós já estamos há algum tempo aí, quase 2 anos, abatidos, preocupados, muitas vezes com esse período da pandemia, com os problemas da vida. Mas nós cremos num Deus que é um Deus de promessas, e todas elas se cumprem. E o próprio cristianismo, ao qual fazemos parte, existe porque Deus cumpriu a sua promessa. Na última semana, nós relembramos a promessa cumprida
na vinda do Filho de Deus, ali numa manjedoura. As promessas do Velho Testamento, de Isaías, foram cumpridas ali. Quando nós lemos os Evangelhos, cumpriu-se a promessa do nascimento do Filho de Deus, para vir a este mundo, para nos dar a vida eterna. E ela se cumpriu ali. E nós hoje estamos nesse final do ano e início de um novo, agradecidos, porque pudemos sentir que em todo 2021, e agora entrando em 2022, sem temor algum, porque Deus cumpre cabalmente a sua promessa. Primeiro ponto importante, quando nós temos essa certeza, essa alegria, e temos visto e vimos isso em 2021 e veremos ainda em 2022, porque nós cremos no Deus de promessa. Ele é o autor das promessas. As promessas feitas a nós, muitas vezes, pelas lideranças, em nível federal, estadual, municipal, não se cumpriram. Muitas vezes as promessas feitas pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, não se cumpriram. E muitas delas, infelizmente, falharam. Mas as promessas de Deus jamais falharão. E no tempo adequado, elas se concretizarão. Quando nós lemos Josué, no capítulo 21, o versículo 45, está claramente colocado para nós, de todas as boas promessas, o capítulo 21, versículo 45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Quando nós vemos no Velho Testamento, nós percebemos a ação de Deus em todas as suas promessas, nenhuma falhou. E também quando nós vemos em Josué, agora no capítulo 23, o versículo 14, nós aprendemos que elas não falharam, porque Deus é o autor das promessas. E o texto nos diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração da alma, olha a ênfase dada a Josué, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Como maravilhoso é a gente crer realmente que Deus sempre cumpre as suas promessas. E a vitória, e a certeza, a segurança, que Ele é o autor das promessas. Aprendemos também em 1 de Reis, no capítulo 8, versículo 56, que Deus é o autor das promessas. Ali a palavra de Deus nos diz: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Eles iriam sair do Egito, passaram 400 anos, mais de 400 anos escravos do Egito, sairiam de lá, Deus os levaria para a terra prometida, a Canaã, e ela se cumpriu. Não ficou sem cumprimento nenhum de todas as boas promessas que Ele fez por meio do seu servo Moisés. Tudo se cumpriu, está claramente colocado em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 56, porque Deus é o autor das promessas, porque na verdade Deus sempre cumpre suas promessas, porque Ele é o autor. E ainda nós aprendemos no Novo Testamento, Deus sempre cumpre as suas promessas, porque é o autor. E no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 37, porque para Deus, essa é uma verdade importantíssima, em meio a tantas lutas, batalhas, dificuldades, problemas que vivemos em nível mundial e em nível nacional, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nada para Deus é impossível. Tudo é possível, principalmente em suas promessas, porque Deus é o autor das promessas. Por isso que Deus sempre cumpre as suas promessas. Em segundo lugar, Deus sempre cumpre as suas promessas, porque Ele é o autor das promessas. Mas, em segundo lugar, quando nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, o texto da nossa lição de hoje, está fortemente colocado para nós.
Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém, ou assim que seja, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Em segundo lugar, Deus sempre cumpre as suas promessas por causa da natureza das suas promessas. Ele é o autor, e nós temos agora a natureza, e elas são variadas, elas são muitas. E é tão bom quando nós lemos o Velho Testamento e vamos acompanhando o momento em que o profeta faz as promessas sendo usado por Deus e depois todas elas se cumprindo. É tão agradável poder ver o poder de Deus ali manifesto em todo o Velho Testamento. Tudo se cumpriu e são várias essas promessas. E elas são colocadas para nós, né, materiais. O Senhor sempre oferece o que nós precisamos, o que nós carecemos, o que nós necessitamos. O povo de Israel teve a alegria de receber a comida que caía do céu, o maná. O povo de Israel teve a alegria de receber, haviam necessidade, queriam comer carne, receber carne. E o povo de Israel teve o privilégio de beber água no deserto, e a água saiu da rocha, porque o nosso Deus cumpre as suas promessas, e também espirituais. É maravilhoso saber que Deus esteve ali com o povo de Israel acompanhando, durante o período no deserto, os 40 anos. De dia era uma nuvem, que servia como um toldo, e à noite uma coluna de fogo. Ele cumpriu, e em nós, hoje, a alegria de sentimos a presença de Deus espiritualmente em nós através do Espírito Santo. Elas também são variadas porque elas são coletivas, para um grupo, para a coletividade e também particulares. E é tão bom saber que as promessas de Deus são temporais, são para o momento presente, mas elas também são eternas. E aprendemos isso no livro de Gênesis, no capítulo 12, o versículo 1, o segundo e o terceiro. E a palavra de Deus nos diz no primeiro: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão confiou na promessa de Deus lá em Ur dos caldeus, onde ele vivia com os seus familiares. E Deus ainda colocou: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora no versículo 2 de Gênesis 12. E em Gênesis 12, 3 ainda aprendemos: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É maravilhoso ver que essas promessas feitas lá no primeiro livro da Bíblia, e quando nós lemos a Bíblia como um todo, nós podemos perceber que elas todas se cumpriram na vida do servo Abraão, que é o nosso pai da fé, aquele que iniciou, confiou no Senhor. E aprendemos que elas foram individual. Você será uma bênção para todos aqueles que estiverem com você, em contato com você. Você vai abençoar a todos aqueles que estão juntos, coletiva também. E no texto claramente, olha, e isso aconteceu de Abraão até todas as famílias da terra. Hoje nós somos abençoados também pela promessa feita a Abraão, porque de Abraão veio Isaac, Jacó, todos os seus 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Aser, José e Benjamim. Formou-se o povo de Israel, o Israel físico. E hoje nós fazemos parte do Israel espiritual. A bênção lá de Ur dos Caldeus, dita a Moisés, se cumpriu em todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, e se cumpre até hoje, até agora, essa promessa tem se cumprido. E aí ele coloca 3 bênçãos, Prometeu a Abraão uma terra, prometeu a Abraão uma nação e prometeu a Abraão um nome. Mas no texto nós aprendemos algo muito
importante. Havia uma exigência dada por Deus: se tu uma bênção. Da mesma forma que Abraão ali foi uma bênção para os seus, para a sua época, ele tem sido uma bênção até hoje, até nós, porque da descendência de Abraão veio o Filho de Deus, Jesus Cristo, e ele nos chamou agora, e nós fazemos parte da promessa, e recebemos a bênção e fazemos parte da família espiritual, do Israel espiritual do nosso Deus. Mas vejam bem, elas também são, além de serem variadas, não é? Elas são incondicionais e condicionais. E nós aprendemos que as incondicionais não exigem do homem, é uma ação do próprio Deus, a sua participação. E as condicionais, quando requer. Ao lermos 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, nós aprendemos: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. E ainda no versículo 13 de 2 Crônicas, o capítulo 7: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E ainda vem a promessa maravilhosa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós aprendemos que algumas características dessa promessa, né? Dessas promessas incondicionais e condicionais, né? A natureza delas, né? Aí nós temos, primeiro, condicional, uma condição. Isso em relação à participação do homem. Se o meu povo andar nos meus caminhos, se o meu povo, né? E tão feliz ainda porque é exclusiva, o meu povo que se chama pelo meu nome. Agora, após não terem andado nos caminhos de Deus, não terem feito a vontade de Deus, porque o povo de Israel, infelizmente, quando nós lemos os livros, o livro de Juízes, do livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós percebemos que o povo não andou, não serviu a Deus como deveria. A partir do rei de Salomão. E ele coloca assim, que é humilhação, depois de não ter feito a vontade de Deus, ter deixado de seguir os caminhos do Senhor, se humilhar, colocar ali diante de Deus, pedindo perdão, arrependido, em oração. E aí a busca e conversão por parte do povo, o povo deixar os maus caminhos e fazer a vontade de Deus. Olha aí a promessa maravilhosa. Então, significa que as condições forem atendidas. O homem pode cometer pecados, falhas, erros, mas quando ele se arrepende, muda de vida, há uma transformação completa. E aí está a promessa de Deus, né? Eu ouvirei dos céus. É tão bom saber que nós temos um Deus que é onipresente. Ele está presente em todo lugar. Ele sabe de tudo, é onisciente. E Ele tem o poder sobre todas as coisas, é onipotente. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que faz as suas promessas. E essas promessas nunca falham. E Ele diz aí, eu ouvirei dos céus. É bom saber que podemos nos dobrar de joelhos diariamente diante do altar de Deus. Há uma dificuldade para falar com as autoridades em todos os níveis.
Mas o nosso Deus, eu posso estar com Ele a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Onde você estiver, você pode entrar na intimidade com Deus. Perdoarei os seus pecados. É tão bom sentir o perdão de Deus. Os nossos pecados todos perdoados, e sararei a sua terra. E a nação seria abençoada. Isso aconteceu em Israel. Todas as vezes que o povo de Israel se humilhou, orou, buscou o Senhor, e eles se cobriam de panos de saco, jejuavam, se humilhavam diante do Senhor, se arrependiam, o Senhor os abençoava e restaurava a vida deles totalmente. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que muitos não fizeram isso e tiveram consequências na sua vida. Mas quando há arrependimento sincero de coração, Deus perdoa, e Ele aí, e sara a sua terra e cura todas as nossas enfermidades. Nós vejamos que a natureza das promessas são variadas, são condicionais, mas elas são dirigidas também aos cristãos. Observemos no texto que há uma analogia entre Abraão, os filhos de Abraão. Nós sabemos que o primeiro filho de Abraão foi Ismael. Ele nasceu da escrava Agar. Abraão não confiou confiar em Deus. Deus havia prometido que eles teriam um filho. E eles não confiaram. E Deus permitiu a ação deles aí, a vontade permissiva de Deus, e veio Ismael, da escrava Agar. E Deus havia prometido que Abraão teria um filho da promessa. A sua própria mulher, embora em avançada idade, ela teria a bênção de ter o seu filho. E veio o Isaque, que era o filho da aliança, o filho da promessa, o herdeiro das promessas. E nós vemos que Abraão e Sara, por não confiarem em Deus, não descansarem em Deus, não confiarem nas promessas de Deus, tentaram fazer a sua parte. Quiseram resolver o problema, mas não era essa a vontade de Deus. Não era o filho da escrava que seria o da promessa, mas era o filho do próprio Abraão estar em avançada idade, Isaque. E Deus abençoou, né, essa família. Né? E aí nós aprendemos em Gálatas 4:23, o da escrava nasceu segundo a carne, não era o prometido por Deus. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ele seria o prometido. Em Gálatas 4:28 ainda, nós aprendemos, vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. E nós todos que estamos aqui somos filhos da promessa, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Deus, através de Jesus Cristo. A promessa não foi só feita ali a Abraão, a Sara, que teria um filho, mas ela foi feita para toda a descendência. E nós somos descendentes espirituais do Israel espiritual. O pai da fé é Abraão. E a promessa feita através de Isaque. E aprendemos que os filhos da promessa hoje são os que nascem espiritualmente. Nós fazemos parte do Israel espiritual, cumprindo a promessa, que fomos gerados pelo Espírito Santo. Nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós que o recebemos na nossa vida, arrependemos dos nossos pecados e confiamos plenamente na ação do Filho de Deus. Isso está registrado em Gálatas capítulo 3, o versículo 22. Nós recebemos por meio da fé. E essa fé é dada por Deus a nós, através do Espírito Santo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, pela fé em Cristo, fosse concedida aos que creem. E hoje a promessa, nós receberemos também a vida eterna. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E vamos viver eternamente com Deus, graças às promessas feitas a Abraão e a toda a sua descendência. E hoje nós somos gerados espiritualmente através de Jesus Cristo. E em Gálatas 3:29, e se vocês são de Cristo, olha que maravilhoso, uma promessa lá de Ur dos Caldeus, há mais de 4.000 anos atrás, ela se cumpriu hoje, não é? Cumpriu hoje, na vida daqueles que recebem Jesus Cristo, daqueles que já receberam Jesus Cristo, em todos esses 2 milênios de igreja,
falando da verdade do Senhor, pregando a chamada igreja militante, né, passaram a fazer parte da descendência de Abraão e herdeiros da sua promessa. E nós temos a herança eterna para sempre. Podemos nessa vida perder tudo, todos os bens materiais, podemos perder a saúde, podemos perder tudo, mas nós não temos, jamais perderemos a vida eterna, porque nós somos herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, e somos, aí como diz a palavra, da descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Quando nós lemos Efésios capítulo 13, nós temos aí a promessa se cumprindo, e o texto nos diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E hoje esse crer que temos em nós é dado pelo Espírito Santo. Estamos selados, temos o selo de Deus em nós. Temos o penhor de Deus, a segurança, temos a certeza da sua presença maravilhosa, e que todas as promessas de Deus pertencem ao seu povo, ao povo de Israel, espiritual hoje em Cristo Jesus. Aí nós aprendemos uma grande verdade a nós, não é? E fundamental para a nossa vida, né? Deus sempre cumpre as suas promessas, porque o nosso Deus é o autor delas, autor de todas as promessas. E aí podemos observar que a natureza das suas promessas, elas são variadas, elas são incondicionais e condicionais, e as promessas de Deus são dirigidas aos cristãos. E, terceiro ponto importante que aprendemos: Deus sempre cumpre as suas promessas, porque há segurança nelas. Deus é o autor, as suas promessas são de várias naturezas, e nós temos nele segurança, e elas são certas e seguras, e que nos garante isso é a própria palavra de Deus. Quando nós vemos aí em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o texto que estamos estudando: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele, o amém, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos acesso a Deus. A única maneira para eu entrar no céu, para eu ter a vida eterna, é através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Temos acesso a Deus, temos acesso à salvação, passamos a desfrutar dessas promessas feitas a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e as suas bênçãos. A garantia está na própria palavra de Deus. Quando nós vemos em Romanos, no capítulo 8, versículo 31 a 32, nós aprendemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tão importante estar em mente nos dias de lutas, batalhas, momentos de pandemia, momentos de novas ondas, de vírus, nós lembrarmos que se Deus é por nós, quem será contra nós? E ainda diz o texto: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. É o próprio Filho de Deus. Assumiu a forma humana, é o único, assumiu a forma humana e morreu e ressuscitou, pagou por todas as nossas dívidas. Hoje, diante de Deus, nós estamos zerados diante do Senhor. Não temos nenhuma dívida, mas não por nossos próprios méritos, mas pela graça de Jesus Cristo, pela salvação alcançada. Hoje somos justificados diante de Deus, considerados justos, graças a Jesus Cristo. Antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então é tão bom nós estarmos em mente, nas horas das tribulações, dos problemas, das dificuldades, dos medos, dos temores, lembrar: se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso Deus pensou em nós antes de nascermos, planejou a nossa salvação e ela se consumou agora, e nós a desfrutamos hoje, porque o nosso Deus nos ama eternamente. Vejamos que Jesus é o mediador da nova aliança. Quando nós vemos em Hebreus capítulo 8, 6, a promessa: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente,
quanto é ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A única mediação entre o homem e Deus é Jesus Cristo. É o único mediador. É o único. Por isso que nós, quando oramos, nós colocamos sempre em nome de Jesus. Porque é só através da mediação de Jesus que nós podemos ter essa intimidade com o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15 ainda, há claramente essa verdade. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E é tão seguro, a segurança realmente na promessa, que Deus sempre cumpre as suas promessas. Por quê? Porque ela é uma herança eterna. Ela não é uma herança apenas dessa vida, mas é eternamente, onde desfrutaremos e gozaremos para sempre da presença do nosso Deus. Mas Deus sempre cumpre as suas promessas, porque Ele realmente a prometeu. Elas são variadas, de várias naturezas, e Ele é o mediador dessa aliança. Mas também, o mesmo texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. E em quarto ponto importante, Deus sempre cumpre as suas promessas, o resultado da promessa. O cumprimento das promessas de Deus promove o que? A sua glória. Qual é o fim principal do homem? Essa é a verdade colocada a nós através do catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O centro da nossa vida, o dono da nossa vida, o primeiro da nossa vida, a pessoa mais importante da nossa vida é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em primeiro lugar, porque Ele nos criou, e muito mais, porque Ele nos salvou e nos deu a vida eterna, e vamos obter nele, né? Nós vamos aprender realmente, entender essas três maneiras, não é, de que o resultado da promessa. Primeiro, glorificamos a Deus por tê-la feito. Eu adoro a Deus, eu expresso a primeira ação ao estar em oração diariamente é adorar a Deus, reconhecer a sua grandeza, o seu poder e glorificá-lo porque Ele fez a promessa. Em segundo lugar, glorificamos a Deus por cumpri-la. Nós sabemos que quando o homem pecou, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, houve a promessa, após o homem ter pecado, Adão e Eva, que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e iria, que era da descendência de mulher, iria. E essa promessa se cumpriu, de Gênesis 3,15, quando nós vemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se cumpriu com a vinda de Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio, e ali na cruz da descendência da mulher, cumpriu a sua missão ali na cruz do Calvário, cumpriu a promessa de Gênesis 3,15, esmagou a cabeça da serpente, que é o próprio Satanás, e hoje, ele tem o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre os principados, sobre os celestiais, tudo está sob o seu domínio. Ele está à direita de Deus, aonde Ele é nosso advogado junto ao Pai, tudo prometido e se cumpriu, não é? E essa promessa se cumpriu, e nós estamos aqui felizes, aguardando a volta de Jesus Cristo em glória, para nos levar para estar com Ele, e glorificamos a Deus pelo prazer de experimentá-la. Somente aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, arrependem seus pecados, pedem perdão a eles, o Espírito Santo passa a morar na sua vida e passa a, desde agora, experimentar a bênção da salvação, experimentar a presença de Deus, a grandeza de Deus nos seus corações. E isso é algo que somente inerente àqueles que têm realmente a Jesus como seu Senhor e Salvador em suas vidas, e passam a glorificar. A primeira atitude nossa em relação às nossas orações é glorificar a Deus por Ele ter feito as suas promessas, por Ele ter cumprido, e pela alegria, pelo prazer de já nesta vida estarem experimentando. E um dia ela vai ser completa
quando estivermos em glória com o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através de Jesus Cristo, ou na sua volta. E ainda, ao apropriarmos dela em nossa vida, há uma consequência espiritual muito grande, a glorificação de Deus. O nosso prazer hoje é glorificar, adorar, servir, bendizer, exaltar o nosso Deus. Isso é a premissa básica quando nós iniciamos diariamente as nossas orações, a nossa adoração a Deus. É a primeira atitude que temos diante do Senhor. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, nos diz: pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Então tudo é feito para a glória de Deus. Concluindo a nossa meditação, 2 Coríntios 1, 20 nos traz algo importantíssimo, que Deus sempre cumpre as suas promessas. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Por quê? Deus sempre cumpre as suas promessas. Essa é a segurança para nós. Ela é eterna. Ela não é apenas no findar de um ano, iniciar um novo ano. Essa promessa é para todo sempre, porque ela é atemporal. Ele é o autor das promessas. Por isso que Deus sempre cumpre. Em segundo lugar, são variadas, porque elas são incondicionais, condicionais, exclusivas aos cristãos. Muito mais, elas são seguras. E o resultado é a glória de Deus por nosso intermédio. Que Deus nos abençoe, que nós possamos confiar plenamente nas promessas de Deus e vivê-las nessa vida e na eternidade completa da presença do Senhor. Por isso nós vamos agora, nesse momento, louvar o nosso Deus, cantando este hino, terminando a escola dominical. Segurança e alegria. Que segurança tem Jesus? Pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E ainda, inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E ainda, firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Que Deus possa nos abençoar no estudo da palavra, que ela fale, que ela esteja falando sempre ao nosso coração, que possamos louvar a Deus através do hino, e vamos orar, iniciando um novo ano. Deus eterno, nós engrandecemos o teu nome, porque tu és o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trinitário. Adoramos, glorificamos o teu nome, porque as suas promessas têm se cumprido através do século dos milênios, e ela se cumpriu em Cristo Jesus. Graças a Ele, hoje nós podemos ter essa íntima comunhão contigo. Podemos já gozar da tua presença nos nossos corações através do Espírito Santo. E um dia estaremos desfrutando da eternidade para sempre com o Senhor. Colocamos, ó Pai, nas suas mãos esse novo ano que inicia. Nos acompanhe, nos guarde, nos proteja, nos fortaleça e nos dê toda a direção para fazermos a tua vontade. Agradecemos por 2021, por tudo que o Senhor fez, operou, realizou, e
pelas vitórias que tivemos em Cristo Jesus. E agora, Pai, vem estar acompanhando o novo ano, principalmente aquelas pessoas que estão passando por enfermidades físicas e espirituais. Mas assista com a Tua graça. Aquelas que estão passando por problemas, os mais variados. O Senhor é a nossa solução. Dê a elas, Senhor, o auxílio e a proteção. Guarda, ó Pai, a nossa nação em nível federal, estadual e municipal. E esteja usando, ó Pai, a Tua igreja, a Igreja de Cristo, que está em toda a terra e no nosso país. Que ela possa ser usada para levar a boa nova de salvação àqueles que não o conhecem. E que possam vir a conhecer as promessas de Deus e desfrutá-las como nós desfrutamos. Nós oramos por esse momento. Guarda, Senhor, a todos nós. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente deixo em ti, plena alegria dele sentir. Anjos descendo, trazem dos céus novas da graça que vem de Deus. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente, meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, no seu poder. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi